Show, galera, dando continuidade aqui ao nosso estudo, puxando agora um pouquinho de avaliação de desempenho. Pessoal, a avaliação de desempenho pode ser encontrado tanto no processo de aplicação, como eu falei na última aula, tanto quanto no processo de monitorar pessoas, aplicar ou monitorar pessoas, ok? Então, de maneira geral, você pode encontrar dessas duas formas. Galera, antes de mais nada, o nosso conceito de avaliação de desempenho. Então, nós analisamos o cargo, descrevemos o cargo, analisamos o cargo, encontramos o melhor arranjo organizacional e agora eu preciso definir como que eu vou avaliar o desempenho desse meu indivíduo, o desempenho desse meu funcionário em relação às tarefas que ele vai desempenhar no cargo que ele está ocupando, certo? Então olha lá o conceito de avaliação de desempenho. Antes de mais nada, você tem que lembrar quais são as palavras que a gente tem que sempre circular nos conceitos. Avaliar é um processo, significa dizer que é cíclico, que é contínuo. Logo, a avaliação não é um momento, não é uma circunstância, não é uma tarefa. É um processo rotineiro dentro das organizações, é um processo de suporte, se a gente quiser definir qual o tipo do processo. Então é um processo sistemático de análise de desempenho de um indivíduo importante, pessoal, em função do contexto de trabalho. Quando eu vou avaliar desempenho, pessoal, eu tenho que levar em consideração o cargo e as tarefas. O que ele faz fora da organização, a sua conduta fora da organização, não diz respeito à avaliação do desempenho, certo? O que eu quero saber em relação ao indivíduo é o seguinte: a organização definiu os seus objetivos. Aqui está o indivíduo. Em que ponto esse indivíduo alcançou os objetivos que foram planejados, que foram estabelecidos para aquele cargo que o indivíduo ocupa? Em que ponto ele se aproximou ou ele se afastou desse objetivo, desses resultados, dessas metas que foram estabelecidas para ele, certo? Essa é a grande jogada da avaliação de desempenho. Quanto mais próximo o indivíduo estiver dos seus objetivos, melhor avaliado, melhor é o seu desempenho. Quanto mais afastado ele estiver dos seus objetivos, pior, mais mal avaliado, entre aspas, será o seu desempenho, ok? Show de bola, galera. O que aparece bastante nas provas? Por que a gente avalia? Por que uma organização despende os seus recursos avaliando o desempenho? Primeiro ponto, pessoal, e uma palavrinha que aparece bastante nas nossas questões: para medir a entrega do funcionário ou o grau de entrega do funcionário. E é justamente isso aqui. Esse é o conceito de entrega. A que ponto ou em que medida esse funcionário consegue entregar os objetivos que foram deixados na mão dele, certo? Como se o funcionário nas reuniões de definição de planejamento, ele tivesse um saco de objetivos, um saco de metas que deveriam ser cumpridas, e em que ponto ele consegue entregar para esse gerente os objetivos feitos, os resultados alcançados, certo? Esse é o conceito de entrega na administração. Então, por que a gente avalia no primeiro ponto? Para medir a entrega do funcionário, para medir até que ponto esse funcionário consegue atingir os objetivos. Você pode entender o conceito de entrega como um conceito de atingimento dos objetivos, certo? Aqui, talvez o principal motivo que a gente vai medir, vai avaliar o funcionário é justamente para que a gente possa subsidiar decisões. Entre essas decisões, as decisões de manter ou não o funcionário dentro da organização, ou seja, decisões de demissão, ok? Decisões de promoção, se o indivíduo ele consegue alcançar competentemente as atividades, os objetivos que foram estabelecidos para ele, por que não ele alçar voos maiores? Por que não ele ter mais objetivos ou objetivos mais complexos? Então, decisões de promoção. E, pessoal, não existe pessoas erradas. Existem sim pessoas certas nos lugares errados.
realocar esse funcionário também é uma decisão que é subsidiada pela avaliação. Ou seja, eu vou avaliar o grau de atingimento desse indivíduo. Conforme eu avalio, eu entrego essa informação gerencial para os responsáveis e esses responsáveis vão, através dessas informações, subsidiar suas decisões de demitir, promover ou realocar o funcionário, certo? Outro ponto fundamental que a gente esquece é que é muito bom também a gente receber feedbacks da nossa atividade. É muito bom também a gente receber dos nossos gerentes até que ponto a gente está alcançando ou a gente está satisfazendo as vontades dos diretores, as vontades do gerente. Então também é importante você perceber que a avaliação de desempenho não serve somente para a organização, mas também serve para o funcionário saber o quanto ele está condizente com aquilo que o gerente almeja, com aquilo que o seu diretor quer dele, que quer que ele entregue para a organização. Um exemplo muito bacana dessa informação do funcionário é que se a gente tem aqui no YouTube, você tem os comentários ali, para descrever um pouco, para me informar o quanto eu estou atingindo aquilo que você almeja, aquilo que você deseja de mim, certo? Então não deixa de ser também um processo de feedback. Certo? Então as questões que disserem que a avaliação serve somente para a organização são questões que estão erradas. Por que elas estão erradas? Porque não. A avaliação serve tanto para a organização quanto para o gerente direto e também para o funcionário saber até que ponto ele está satisfazendo as necessidades dos seus dirigentes, ok? E, pessoal, sem sombra de dúvidas, suprir o processo de treinamento e desenvolvimento no sentido de que, se eu percebo que existe uma lacuna naquele funcionário, eu vou treinar esse indivíduo. Se eu percebo que existe uma lacuna para a ocupação de um próximo cargo, de algum cargo, eu vou desenvolver esse indivíduo para que ele possa alcançar as competências necessárias para estar naquele cargo, certo? Então, de maneira geral, os pontos principais é medir a entrega, o quanto esse funcionário ele consegue ser competente na entrega dos objetivos e no alcance dos resultados, subsidiar as decisões por parte dos dirigentes e informar o funcionário o quão competente ele está sendo ou o que esperam dele e, sem sombra de dúvida, suprir, subsidiar também os processos de treinamento e desenvolvimento, ok? Bom, aqui eu vou falar agora de determinados tipos, ainda não vamos falar dos métodos, tá? Os métodos a gente vai falar na próxima aula. Mas quais são os atores envolvidos que podem estar envolvidos? Gente, esses tipos de avaliação que vão aparecer aqui, podem ser combinados, Marco? Podem ser combinados, devem ser combinados. Então vamos lá. Primeiro ator envolvido, primeiro tipo de avaliação, a autoavaliação, ou seja, o próprio funcionário se autoavalia em relação ao alcance dos objetivos, certo? Qual é o ponto positivo? Ninguém melhor do que o funcionário para dizer o que ele acha do trabalho dele, certo? Ninguém conhece mais as potencialidades e as lacunas de desempenho do que você mesmo em relação ao seu estudo. Então, o ponto positivo da autoavaliação é justamente essa possibilidade de você realmente se conhecer muito. Qual que é o ponto negativo, pessoal? Pense aí que depois da sua prova seja lá das 14 às 18 e das 18 às 19, todo mundo corrige a sua própria prova. O que vai acontecer? Muita gente vai dar 10 em tudo e vai ser aprovado, sendo que ele não tinha essa capacidade. Ou seja, a autoavaliação também permite o indivíduo esconder aspectos já pensando em receber promoções, ok? Então, a autoavaliação tem pontos positivos e negativos. Gerente ou gerente direto, um dos mais comuns, eu diria que é o mais comum método de avaliação, tipo de avaliação, que é quando o seu gerente direto avalia o seu desempenho. Ponto final. Ele vai dizer como você está desempenhando. Equipe de trabalho, a equipe diretamente envolvida na entrega desses resultados vai avaliar o desempenho do funcionário, ok? 360, mais moderninho, o tipo mais moderninho de avaliação que temos hoje em dia é quando todos os indivíduos direta ou indiretamente envolvidos com o funcionário avaliam o desempenho daquele funcionário. Aqui eu estou falando de fornecedor, clientes, consumidores, gerentes diretos, equipe de trabalho,
Todo mundo, 360 graus, avaliação 360 graus, certo? Comissão de avaliação, quando a organização monta uma comissão com indivíduos fixos e indivíduos temporários, também fazem parte dessa comissão o RH, certo? O RH faz essa avaliação. E avaliação invertida, o que significa o funcionário avalia o seu supervisor, avalia o seu gerente, certo? Então, quais são os principais atores? Todo mundo, a equipe de trabalho, o gerente ou o funcionário que vão ser avaliados. Ponto importante, pessoal, ponto importante antes que a gente vá para a próxima aula. Sempre, pessoal, sempre para ocorrer a avaliação de desempenho deve haver a concordância de ambas as partes, certo? O funcionário não pode ser avaliado sem a sua concordância, certo? Sem estar concordando com o processo de avaliação, certo? Então, ponto fundamental que a gente tem que entender, tem que haver um ok de ambas as partes para que a gente possa iniciar o processo de avaliação. Ok, galera? Segura aí, fica comigo que agora a gente vai entrar nos métodos de avaliação. Valeu? Um grande abraço, professor Marco Ferrari, e até mais. Tchau, tchau.